Bom dia, amigos. Neste feriado, 1º de maio, nessa sexta-feira, sejam bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Bom dia, Mônica. E Martinha, bom dia. Oi, Val. Deixa eu colocar a Martinha aqui. Creuza, Kátia, todo mundo chegando. Bom dia, querida. Bom dia. Deixa eu baixar um pouquinho, que agora que eu percebi que tá alto. Pronto. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Dorinha? Seja bem-vinda mais uma vez, Martinha, aqui no café. Fico muito feliz de você continuar aceitando estar com a gente, acordando cedo, estudando junto. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todo mundo. Para quem não conhece a Marta, companheira de tarefas da casa que a gente frequenta, aqui em Rio das Ostras. Ela já esteve aqui com a gente e hoje, graças a Deus, aceitou de novo voltar. E se ela aceitar de novo, eu ponho de novo outras vezes, porque a gente precisa de voluntários mesmo. Tem que trabalhar, né? Né? Com certeza. O trabalho existe. A gente às vezes acha que não, mas agora não tem, a casa está fechada, não tem o que fazer. É porque não procurou direito, né? É O trabalho verdade. continua. Isso aí. Bom, hoje a gente vai dar seguimento ao capítulo 8, que a gente começou ontem. Então, a gente hoje vai ler dos itens 5 ao 7, que trata do subtítulo assim, Pecado por Pensamento. E aí é dele que a gente vai refletir hoje. E como a Martinha vai fazer para a gente a prece final, eu já vou começar a prece inicial para a gente iniciar o diálogo. Você quer falar alguma coisa antes, Martinha? Não, pode começar. Vamos fazer a prece. O som tá Então, bom? tá, tô te ouvindo bem. Então tá bom, também. Bom dia a todo mundo que já chegou aí. Vamos nos unir agora aí para a gente chamar para perto de nós os nossos benfeitores. Que os nossos desvelados irmãos, companheiros, amigos que nos acompanham e nos incentivam possam estar ao nosso lado nesta manhã. Agradecemos a eles por essa amizade, por essa incessante busca em nos fazer enxergar o caminho, não nos desviarmos dos nossos propósitos. Sabemos que muitas vezes devem ficar desapontados, talvez não, pois são tão mais iluminados que nós, que já nos conhecem as falhas e percebem quando a gente vacila, mas sempre estar à disposição para quando o nosso coração se abre, voltar para perto de nós e nos ajudar mais uma vez. Então, pedimos que, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, o benfeitor de todos nós, que a gente possa estar sempre buscando o coração em sintonia com as esferas mais elevadas, para que essa ajuda possa chegar sempre e essa troca tão saudável se faça. Que a gente perceba sempre o cuidado das esferas maiores conosco, em cada detalhe, em todos os sentidos, e que a gente se una a eles em pensamento para poder ajudar toda a humanidade e a vibração do nosso planetinha tão especial. Obrigada, Jesus, querido irmão, por mais esse amanhecer nessa sexta-feira, em que aqui nos colocamos para estudar mais uma vez o teu Evangelho, os teus ensinamentos. Ajuda-nos a entendê-los hoje ainda mais do que ontem, que a gente possa amadurecer para que tudo isso se interiorize dentro de nós e a gente realize as mudanças tão necessárias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai maior, Criador de todas as coisas. Pedimos licença, então, com a tua graça, que assim seja. E assim será. Se Deus quiser.
Então, Martinha, se quiser começar a leitura, fica à vontade e pode ir parando na medida que você achar que é conveniente comentar alguma coisa. E o pessoal também que quiser se manifestar, comentar alguma coisa, a gente está atento. Então tá bom. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 8, pecado por pensamento, adultério. Eu já inicio dizendo que a gente tem que ter um pensamento, né, bem aberto para o que vai ser lido, né, principalmente pela linguagem que o Evangelho traz para a gente. Então vamos iniciar. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aqueles que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Isso está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do versículo 27 ao 28. E Kardec inicia assim, logo que eu li, né, eu fui bolando pensamentos em cima da leitura, mas eu falei, vou ler mais para poder acabar de formar, e o que eu tinha pensado estava escrito aqui, né? Quem sou eu para achar que alguém pensaria antes de mim? E aí Kardec fala, a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre a raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Essa passagem está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. O comentário inicial que eu tenho é de realmente a gente conseguir, para que a gente entenda melhor, pelo menos eu faço assim, se situar no tempo do Evangelho, né, de quando o Evangelho foi escrito. Porque, às vezes, a gente se choca com algumas palavras, principalmente quando a gente faz uma leitura espírita. Tá dando alguma interferência no som, tá? Eu estou baixando um pouquinho aqui o volume, mas eu acho que eu estou ouvindo bem você. É que tá tendo um retorno aqui, deve ser o meu. Tá, vamos lá. A gente, quando lê a palavra adultério, quando a gente já lê lá inicialmente que fala, né, por olhado uma mulher, então, naquela época era a concepção que tinha, né, não se compara ao que é hoje. E eu já vi comentários de pessoas que acham estranho, até os que não são espíritas, claro, de ainda encontrar essas palavras na leitura espírita, né? Porque nos acham modernos, né, para frente, e aí nos vem lendo, porque muitos acham até que nós nem lemos o Evangelho, na verdade, quando se fala em Evangelho segundo o Espiritismo, pensam que é uma outra coisa e não baseado no Evangelho de Jesus, e questionam muitas vezes essas palavras. Então, assim, a gente precisa entender que na época que Jesus esteve aqui, né, conosco, ele se fez entender para o povo. Então, se usava, ele, de forma mais inteligente possível, ele usou o que tinha naquela época. Então, o termo, exatamente. Então, o homem ter outras mulheres não era problema nenhum, mas era um problema absurdo a mulher ter outros homens. Então, por isso que o adultério é muito ligado à figura feminina, né? Então, e aí ele utiliza a palavra adultério, né? Não que hoje seja uma coisa boa, não é, mas que na época ainda era muito mais chocante para ele poder entregar essa verdade aqui, né? Com muita sutileza, com muito carinho, de forma com que todos pudessem entender. Então, quer dizer, Kardec inicia explicando isso, colocando a gente no tempo, né? E ele continua assim, a verdadeira pureza... Desculpa te interromper. Na verdade, ele diz até que a gente tem que entender essa palavra num sentido mais geral mesmo, como qualquer mal que a gente vá cometer. Exatamente. E que não necessariamente não está
estará sendo penalizado ou não será computado pelas leis divinas só quando você o fizer, né? Ele Exatamente. como exemplo, mas qualquer outra falta que você viesse a cometer, como não matarás, né, e tudo mais, ele quis dizer que antes de você fazer a ação, aquilo já está sendo computado lá pelas leis divinas que, opa, você está pensando nisso, né? Exatamente. Que é quando ele Pode ser. segue aqui e ele fala: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então foi bem o que Dorinha falou agora, né? Só sai pela boca aquilo que a gente já pensou. Exato. Né? É muito Mesmo quando rápido. a gente acha assim, não, eu falei sem pensar. Não, Mentira. a gente nunca fala sem pensar. Você pode não ter parado naquele momento para raciocinar o que você está falando. Mas se você falou, Exatamente. é porque aquilo já estava dentro de você, O né? sentimento E aí existia. é uma forma da gente se conhecer, né? Puxa, se eu falei isso, é porque alguma coisa dentro de mim ainda pensa dessa forma. Exatamente. E isso é muito interessante porque no nosso processo de reforma íntima, né, nos faz desacelerar esses pensamentos. Porque a gente comete isso o tempo todo. Menos hoje, claro, acho que quem está correndo atrás de se melhorar, até pensa, mas talvez não expresse mais, né? Mas realmente a gente precisa atentar com o que se passa, né, na nossa cabeça. Porque não há pensamento que a energia não seja emitida, né? Com certeza. E aí que a gente chega, então quer dizer, eu já cheguei no ponto de pensar e não falar. Ok, agora eu preciso me corrigir para nem pensar. Porque o ato de pensar, como você disse, já se computa lá, né? Já entra na minha continha, mas eu também automaticamente já estou emanando esses pensamentos. Porque Exato. o tempo todo a gente faz isso. Então, essa energia que não é legal, que não é boa, ela fica sendo exalada, né? E vai comprometendo a nossa vibração e a vibração do nosso lar, enfim, da comunidade onde a gente está operando. Então, assim, realmente é importantíssimo a gente parar nessa mensagem aqui e refletir o quanto a gente ainda quer ser uma raça adúltera e pecadora. E o quanto a gente ainda é, na verdade. Né? A realidade nos traz, atualmente, né, com todo esse benefício que estamos tendo, no que estamos passando agora, porque, pelo menos, a não ser que tenha outra, eu acho que é a maior experiência que eu estou vivendo, e com a pandemia, né? E tendo a base do evangelho para poder passar por ela. E aí, quando eu vejo que a gente, né, que Jesus fala, porque raça adúltera e pecadora, isso lá de 2000 e tantos anos atrás se prega hoje ainda, né? Porque ainda vemos esses pecados fluindo nos pensamentos e, infelizmente, alguns irmãos acham que é o momento até de ficar expressando esse tipo de coisa. Então, cabe a nós que já lemos um pouquinho mais, que já aprendemos, tivemos essa oportunidade de aprender agora, não retribuir esse pensamento, mas sim externar, né, mais amor, mais carinho, inclusive com esse que muitas vezes prega, né, esse tipo de coisa. Quer falar? Então, seja, lá para frente, né, quando a gente tiver a oportunidade de ler outras obras básicas, a gente vai entender um pouco melhor como que esse pensamento funciona, né? A gente, que eu digo no todo, né? A gente vai relembrar essa passagem de hoje e vai relembrar ou aprender como é que funciona esse pensamento. Mas o pensamento, embora algumas pessoas, né, tenham essa capacidade telepática, como o Chico tinha, e isso já foi constatado algumas vezes, né, essa capacidade dele de penetrar o pensamento das pessoas. No mundo espiritual, no plano espiritual, os companheiros que nos seguem, embora não sejam visíveis aos nossos olhos da carne, eles estão atentos aos nossos pensamentos, porque
nós temos o conhecimento, através da literatura espírita, de que o pensamento, além da energia, ele muitas vezes ele plasma. Então, ele quase que se materializa, né, no plano espiritual ao redor de nós. E isso atrai ou afasta companhias ao nosso lado. Então, não adianta muito a gente estar aqui nesse culto exterior, né, como Jesus tanto abominava, né, o culto exterior, ele pedia tanto que a gente buscasse essa transformação intimamente, justamente por conhecer isso, por saber que não adianta a gente ter uma carcaça muito bonita, a gente estar para os outros fazendo boas ações, quando dentro de nós aquilo que transborda, aquilo que a gente pensa não é compatível com o que a gente está fazendo em atitudes. Porque perto de nós não estarão as companhias que se afinizam com esse tipo de comportamento. Estarão aqueles irmãos que estão, no entanto, nos incentivando a cada vez mais pensar negativo, ou desejar o mal, ou julgar. Então, as companhias que a gente atrai para nós, elas também vêm de acordo com aquilo que a gente sintoniza. Então, a importância da gente fazer esse exercício é enorme, né? É claro, como eu costumo dizer do pombinho, de vez em quando vem aquele pombinho e posa na nossa cabeça, e a gente tem um pensamentozinho que não é legal. É inevitável, nós somos ainda muito imperfeitos, né? Está na nossa condição. O que a gente não pode deixar, evidentemente, é que esse pombinho faça ninho, porque senão aí a gente vai ficar realmente com várias companhias indesejáveis, né? De irmãos que ainda pensam, ainda se comprazem disso. Então, quando vier aquele pensamento que você sabe que não é legal, você imediatamente pensa em outra coisa, mesmo que seja uma coisa boba. Vou pensar numa jarra de café e vou pensar, sei lá, vou lembrar de uma palestra, vou pensar numa paisagem. Muda o foco, porque é possível, né? A gente tem como controlar o nosso pensamento. A meditação ajuda muito para a gente ter o controle do que eu estou pensando. Então, a gente já tem formas de fazer a nossa própria cabeça se controlar. E a prece, né? Se eu estou sabendo, estou percebendo que eu, poxa vida, não consigo ainda olhar com amor aquele indivíduo que eu vejo hoje na reportagem e que cometeu um crime. Não consigo ainda sentir amor por ele. Mas será que o que ele está precisando agora é o meu pensamento negativo, desejando ainda mais o mal para ele? Ele já não está comprometido o suficiente? Se eu não consigo desejar o amor, que eu não desejo o mal, pelo menos. E que eu faça uma prece sincera, dizendo, meu Deus, olha, eu não consigo ainda amar esse irmão. Mas tira de mim esse sentimento ruim, porque eu não sei o que levou ele a fazer isso. Eu não conheço o contexto da realidade dele. Então, me ajuda a tirar o foco disso, Senhor. E a gente sempre é atendido. Porque quando a gente faz uma prece, aí a gente sintoniza com os nossos benfeitores, né? E recebe ajuda. É verdade. Eu sempre tive muito problema com pensamentos. Muitas vezes eu depois consegui me enxergar que primeiro quando algo acontecia, eu pensava sempre primeiro no negativo e para depois achar uma solução. E aí eu tinha um argumento de que eu era realista. Não, eu estou sendo realista, né? Sempre usava isso. E hoje não, eu consigo enxergar isso diferente. E o bom de você conseguir enxergar é que eu fui vendo exatamente o que me levava a esses pensamentos. Então, só como um exemplo, por exemplo, tem um filme. Ah, o filme tal é muito bom, todo mundo comenta, assista o filme tal. Eu começo a assistir, se ele começa a me trazer uma mensagem, que a gente fala até que são gatilhos, né? A trazer lembranças, coisas que começam a doer no meu coração, eu paro de assistir. Eu paro de ler, porque eu notei que ser forte não é continuar fazendo aquilo, né, para você ver até onde você resiste, né? Então, eu consegui travar esses pensamentos negativos que andaram comigo por muito tempo com esse exercício pessoal, de que tudo que me fazia levar aquilo ali, eu hoje não vejo mais. Ah, o filme tal é bom? Que bom. Aí eu já pergunto, fala sobre o quê? O que está dizendo? Ah, é assim, assim. Não, então para mim não dá, porque eu sei que vai me fazer mal, né? São coisas bobas, né? Mas que realmente vão baixando a nossa sintonia, né? Vão nos levando, realmente deixando aberto esse caminho para aqueles que gostam dessas energias, né?
aquele filme A Lista de Schindler, eu fui assistir ano passado. Você vê, o filme tem muitos anos, mas aquilo sempre me fez mal, não sei nem porquê. Ver aquilo, toda aquela história. Mas eu consegui assistir, mas há outras coisas que me trazem pensamentos muito ruins. Então é importante, nesse momento, a gente buscar uma leitura edificante, uma mensagem edificante, uma música edificante. Acho que tudo que hoje que pode vir a falar mal de alguém, seja do que for, a gente tem que realmente tirar, né, de perto da gente, evitar ouvir, falar, ver, porque pode ser até que naquele momento não nos faça mal, mas a gente pode estar realmente abrindo a porta para aquele, né, que se alimenta disso. Você comentou sobre ser realista. Porque eu sou realista, né? Não sou pessimista e tal. Na verdade, é bem diferente, né? Inclusive, é preciso que a gente seja realista, porque senão a gente vai ficar se iludindo, né? Só que é possível ser realista sem se deixar alimentar pelo pessimismo. E é importante que a gente seja realista. Nesse momento, por exemplo, por não ser realista, muitas pessoas estão agindo de forma irresponsável. Quem sabe, a gente às vezes julga assim, mas fulano não tá nem aí, tá fazendo resenha, tá chamando os amigos em casa e não tá vendo a necessidade do isolamento social. Às vezes essa pessoa está fugindo desta realidade por não conseguir lidar com isso, não admitir, não consigo admitir isso vai me fazer mal, e aí a forma dela extravasar, né? Sim. Então é possível e é preciso ser realista. Então quando, por exemplo, numa situação como essa nossa, algumas pessoas acham que na semana que vem tudo vai estar resolvido, a vida vai voltar ao normal. Eu acho muito difícil a vida voltar exatamente como era antes. Inclusive, se fosse para voltar exatamente como era antes, significa que a gente não aprendeu nada, né? Alguma coisa precisa ser mudada para que isso volte. Verdade. Então, ser realista é, de repente, eu olhar, fazer minha prece e dizer assim, meu Deus, não é que eu quero que acabe hoje, acaba logo isso. Não, mas meu Deus, me ajude a aprender logo depressa o que eu preciso e que a humanidade aprenda logo depressa o que eu preciso, ou dure o tempo que durar, que a gente passe por isso da melhor forma possível, que eu utilize todas essas dificuldades para o bem, que eu consiga enxergar nelas, apesar de todo o desânimo que às vezes me abate, que eu consiga enxergar nessa dificuldade uma forma de ser útil, uma forma de crescer. Então, isso é ser realista, não sendo pessimista, né? Mantendo a energia boa. Não adianta a gente ficar barganhando com Deus. Meu Deus, pelo amor de Deus. Olha, eu juro que se isso acabar mês que vem, se achar uma vacina hoje, eu nunca mais ponho um cigarro na boca. Um exemplo. Não adianta, porque assim não é baseado nas nossas vontades. Deus não permitiu que tudo isso acontecesse para que você parasse de fumar, pelo amor de Deus, né? Então, o mundo não gira em torno da gente nesse sentido, porque se eu prometer alguma coisa, tudo isso vai mudar. Então, vamos ser realistas, mas vamos, dentro desta realidade, tentar observar o que é que nos chama ao progresso, né? Para que a gente não se afunde. A realidade é essa, meu Deus, será que a gente vai ficar 1 ano, 2 anos dentro de casa? E aí eu deprimo. Não. Se a gente vai ficar 1 ano dentro de casa, o que eu posso fazer para que seja melhor ainda essa experiência, né? Isso aí. Tem que ser, como a Valéria falou, realistas, mas com fé e esperança. Isso faz toda a diferença. É verdade. Você falando desse normal, né? Eu tinha visto anteriormente aqui o Walter entrando na live, e uma das tarefas que eu mais gosto na casa é a recepção. Esses dias, então agora eu vi o Walter, me deu uma saudade, sabe, de chegar lá, abraçá-lo, né? Ele é logo a primeira pessoa que eu encontro quando eu chego. E como que vai ser esse normal? Como é que eu vou estar ali na recepção daqui uns dias, né? Se Deus quiser. E eu não vou, de repente, já poder abraçar aquele irmão que chega ali, porque a gente ainda vai precisar desse distanciamento por um tempo, né? Então, realmente, tem que ter muita fé, muito otimismo, porque a gente eu acho que essa prova é a mais material para mim, nesse exato momento. O não tocar o outro, o não abraçar o outro, né? A gente está aprendendo novos sentimentos, a gente está aprendendo novamente a expressar os sentimentos pelo olhar, pelo sorriso, e não se agarrando, se abraçando, beijando, né? Que é o que nós aqui fazemos muito.
Mas é difícil você não poder fazer isso. Como que eu vou ficar lá na recepção sem abraçar quem vai chegar, né? Sem abraçar meus amigos? Isso é muito duro. Então, se a gente não tiver essa fé e realmente essa realidade de que tudo está mudando para melhor, nunca vai ser para pior. Está mudando para melhor, a gente desaba. Aí eu agradeço sempre a Deus pela doutrina, né? Pela oportunidade que Ele me deu de, nesse momento, nessa vida, ter encontrado, né, algo que me sustentasse, como a doutrina faz. E eu falo assim para todo mundo, eu sou muito apaixonada pelo Espiritismo, não sou alucinada nem nada, mas, gente, prova um pouquinho que nunca mais vai se afastar, não é verdade? É verdade. É muito Com bom. certeza. Eu tô com tanta saudade da casa, Dorinha, que esses dias eu Todos nós. precisei abastecer o carro, aí eu parei o carro lá, passei lá pra frente, parei, fiquei olhando, fiquei conversando, dei tchau pro portão, falei, ai, não vejo a hora de voltar. Já fiz isso 2 vezes, de tanta falta que eu sinto, mas vai O passar. trabalho continua lá, com certeza. A gente aqui Com não vê. certeza, é verdade. Você quer continuar ou quer que eu continue? Posso ler. Item 7. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? Aí é que tá. Será que não produziu, né? É. Há uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece, se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá caso se apresente ocasião de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Você quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. E é muito importante a gente falar isso, né? Porque a gente às vezes julga o outro, mas talvez a gente tivesse feito ou realizasse o mesmo equívoco se tivesse a oportunidade, né? Sim. Aquele que só nega aqui, que dá uma enganadinha aqui, que pega o dinheiro do pai da aposentadoria, que comete pequenas ações invisíveis aos olhos humanos, aponta o dedo para aqueles que roubam os cofres públicos. Mas que se tivesse tido a oportunidade de lá estar, também não cederia, né, a essa ilusão da matéria e cometeria o mesmo equívoco? É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Por isso é tão importante a gente não julgar o outro, né? Quer falar? Sempre se colocar no lugar do outro, né? Esse trabalho de empatia, né? E ver se a gente realmente, a gente tem que ser, na verdade, bem sincero, porque se alguém falar assim, reflita sobre isso, você cometeria um delito desse? Você vai dizer, não, nunca, né? Mas não, seja sincero, né? Talvez não queira expressar, mas realmente poderia ter essa oportunidade de você estar cometendo aquilo também. Então, eu digo que nós não somos diferentes nesse sentido uns dos outros, porque se houver a oportunidade, a gente pode vir ou não cometer. Então, é tentar entender, realmente, como você disse, não julgar o irmão. É complicado, mas também é outro exercício, né? Tentar entender, se colocar no lugar dele, buscar razões por que levaram ele a cometer aquilo ali. Talvez, né, nessa busca você até encontre algo que possa ajudá-lo. Talvez ele não enxergou ainda, mas você tem essa possibilidade. Então, esse exercício de se pôr no lugar do outro é muito legal, é muito importante. E começa no pensamento, né? No pensamento. É Que às todo vezes a gente não fala.
é todo um encadeamento, né? Primeiro a gente pensa, começa sempre no pensamento, depois a gente age, a atitude, né? Se essa atitude ela não for parada para voltar e corrigir esse pensamento, a gente segue. E aí a gente faz uma vez, a gente faz duas, a gente faz três e aí vira um hábito. E às vezes a gente tem hábitos ruins por não ter parado esse caminho, né? Esse encadeamento. E, no entanto, o esforço que a gente faz para deter as más tendências, ele também é assim. Primeiro eu começo no pensamento. Depois, em vez de fazer uma fala mais grosseira ou de baixo calão, eu começo a falar coisas positivas. A princípio, de uma forma ainda meio forçada, de uma forma meio ainda não natural. Mas conforme eu vou fazendo, isso um dia se torna um hábito. E aí sim se torna natural, né? Infelizmente, como ainda é muito imperfeito, a gente vai com muita facilidade ainda fazendo as coisas e tendo hábitos nocivos. Mas o trabalho que dá de parar e fazer aquilo conscientemente, raciocinando para que faça de uma forma boa, às vezes a pessoa, eu vou adiar para a próxima encarnação, né? Ou então se afasta da doutrina espírita, porque ela requer muito da gente, né? Ela não promete uma salvação de fora para dentro, para que a gente fique ali esperando o dia de ser salvo. Ela não, ela põe a gente no nosso lugar, na nossa responsabilidade. E às vezes não é isso que a gente quer ouvir, né? Às vezes eu não quero que eu preciso parar de ter tal hábito, não. Eu gosto, sempre fui assim. A gente acha, não faço mal a ninguém sendo isso, fazendo isso. A gente se sabota e aí a gente se afasta, né? Mas um dia a gente é convidado a voltar. Seja pelo amor ou seja pela dor. Que seja pelo primeiro. Sim, é verdade. Quando as dores chegarem, né, que a gente sabe que elas vêm, a gente já vai ter uma base, né, bem boa para passar por elas. Então, é bom chegar pelo amor mesmo. A Valéria a Valéria é psicóloga, ó, ela colocou aí assim, que ela usa esse conceito em treinamento, pensamento, ação, hábito, comportamento, que em tudo é assim. E a Geisa fez a indicação do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, ela botou ali, o corretor errou, de Leon Denis, que explica bem o pensamento. É um livro muito bom mesmo. Continua? Vamos lá. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Se a gente fizer um exercício interior, né, sem precisar se expor para não ficar com vergonha, a gente percebe que muita coisa a gente ainda está com o mal em toda a sua plenitude, né, que a gente não está se esforçando o suficiente. Sempre tem uma coisinha ou outra na qual a gente não está fazendo o esforço que a gente deveria ainda. Principalmente quando algo nos incomoda e a gente resolve se afastar daquilo, né? Porque acha que assim resolve. E aí, na verdade, aquilo pode ser a lição do momento, né? E, enfim, você começa a pensar em infinitas coisas. Chegou um tempo que eu fazia isso. Eu achava que se algo me incomodasse, eu precisava me afastar daquilo para resolver. Mas eu estava perdendo as oportunidades, né? De poder realmente resolver aquilo. E aí eu ficava... É tudo um estágio. Às vezes é melhor você se afastar porque anteriormente pode ser que você ia para o embate. Agora você já não vai para o embate mais. Agora eu me afasto. Então é gradativo. É gradativo. E aí realmente o pensamento vem, né, de forma diferente. É muito legal esse capítulo, né? E esses itens aqui, porque nos corrige muito. E agora a gente tem tempo para pensar, né? Tá sobrando tempo para pensar.
Tempo e assunto. Nem sobra tanto quando tem criança, né, Marta? Você tem criança, você É, sabe disso. mas é isso. Então, acabamos por hoje. Eu estou colocando os temas menores para que a gente tenha tempo e não faça muito corrido. Então, até ontem ainda estava um pouquinho mais corridinho, mas acho que daqui para frente os temas vão estar mais curtinhos, para que a gente tenha calma para fazer a prece nesse final, para que a gente possa trazer alguma coisa com calma. Então, que a gente consiga desacelerar um pouquinho, porque é importante a gente parar e esmiuçar cada parte do evangelho, né? É, é isso aí. E o que eu desejo é que realmente, né, a gente aproveite esse tempo de pensar, né, para a Geisa colocou aqui, ó, ressignificando muitos conceitos. Então, realmente fazer isso, né? A gente poder observar, não fugir de assistir as notícias, como eu vejo muita gente falando, não quero saber mais nada, porque eles potencializam, mas não, a gente precisa se informar, saber o que está passando ao redor. Não é só com a gente, o planeta está sofrendo, né? Sofrendo porque a gente buscou, né? A gente tem uma participação imensa nisso aí. Então, é aproveitar o momento de se corrigir. Quando fala que Deus que é justo, né? Deus ele é mais do que justo. Acho que não tem palavras ainda, né, para a gente poder expressar isso, porque ele nos dá essa oportunidade da gente corrigir todas essas ofensas que a gente fez ao meio ambiente. Né? Você vê que com o meio ambiente não está acontecendo nada, o planeta está respirando, né? O problema é com a gente mesmo. A gente feriu o irmão, então vamos aproveitar esse momento realmente para repensar os nossos conceitos, ver que muitas coisas não nos fazem falta nenhuma, né? Tudo aquilo que a gente tinha, tudo aquilo que a gente buscava mostrar, não está fazendo falta nenhuma, porque talvez eu não possa ir na rua buscar, eu não tenho para quem mostrar, né? Que nem eu fico aqui, pinto o cabelo de várias cores, tentando chegar lá na Sônia, não consigo o cabelo roxo da Sônia. Aí a Raquel reclama, fala, mãe, a raiz já tá branca. Eu falei, mas quem vai olhar? É só você que tá vendo? Tantas coisas, né? Não que a gente não vá se cuidar, a gente tem que se cuidar, pegar esse tempo para Sim. isso. Mas, né, realmente, pelo menos eu consegui enxergar que tem grandes coisas materiais que não faz falta nenhuma para esse tempo, né? A gente E está que aprendendo. vão voltar a ter valor, né? A É, gente percebe que ainda existe assim um certo desespero para que as pessoas não se esqueçam do consumismo, né? uhum, Ainda tem patrocínios em lives por aí, ainda tem muita gente desesperada postando foto de roupa, disso, daquilo, como se tivesse assim, pelo amor de Deus, não suma isso, né? Não suma esse uhum, consumismo. Eu uhum. dependo disso. Mas forçadamente é o que vai acabar acontecendo, né? A gente tirar o foco, os valores disso para as coisas que realmente importam. Eu falei aqui ontem ou anteontem que eu não sei nem se eu vou usar bolsa mais. Agora eu boto o celular e o dinheiro assim Não dentro de uma é? sacola que saio. Eu saio na rua com galocha de açougueiro. Com todo respeito aos açougueiros, eu adorei a galocha deles e é assim que eu tô saindo, sabe? E não tenho a menor vergonha. Saio, às vezes eu preciso atender uma emergência, saio do consultório com a touca na cabeça e venho de touca. Uhum. E não tô nem aí se alguém vai achar feio, se alguém vai achar ruim. Porque eu acho que as pessoas também estão perdendo isso. Eu li um texto ontem sobre esse uso das máscaras e falava um pouco disso, né? De que as pessoas realmente elas não estão na rua, pelo menos você percebe que as pessoas não estão preocupadas, ninguém te olha mais de cima a baixo, as pessoas Uhum. estão, sim, as pessoas estão procurando os olhos na Os rua, né? olhos. E isso é muito, muito, muito novo, muito interessante e nos chama a uma nova construção, né? Eu estava falando que eu tinha que realmente ou comprar uma máscara com sorriso ou aquela que tem a parte transparente, né? Porque às vezes as pessoas nos cumprimentam e eu fico na dúvida se ela percebeu que eu sorri para ela, né? Então é sempre meu pai dizia assim, a gente tem que sorrir com os olhos também. E isso tem me vindo muito à mente agora, o que ele falava, de que os olhos realmente reproduzem também os nossos sentimentos, E porque como? sorrir é muito bom. Né? Então, se o sorriso não está podendo aparecer nesse momento, porque a gente precisa se proteger, a gente buscar de outra forma levar esse carinho.
né? Com Porque a gente certeza. não pode esquecer isso. Tem animais em casa, sabe que um olhar diz mais do que 1000 palavras, né? Ó, Eles não falam, eles não sorriem. Mas se você chegar em casa, exatamente. um deles com a carinha meio assim, você Já pode sabe. esperar um carinha assim de coitadinho, você espera que tem besteira que eles fizeram, né? Então eles sabem se comunicar com o olhar. Por que que nós, que estamos no topo, né? Que a gente se acha a A gente cocada, a se última acha. cocada, não vamos aprender, né? É assim. Falar, comunicar com o olhar. A Aí. nossa querida companheira aqui, Fabi Lu Souza, deu o exemplo da família dela. Olha, que a irmã dela, ela vivia com essa coisa do consumismo e agora ela percebeu que consegue viver sem toda essa coisa, né, do consumo e enfim. E é Uhum. assim. Isso aí. Então vamos fazer a prece final e aí depois Vamos. eu trago aqui Você a. sabe, quer trazer alguma coisa antes da Ah, prece, então, depois? pode ser. O que eu trouxe hoje foi a prece de Cáritas, que por mais que eu tivesse ouvido por muito tempo falar sobre, eu só ouvi há pouquíssimo tempo essa prece. Ela foi feita pela minha irmã Silvia, que trabalha com a gente na recepção e a gente, né, no curso no ano passado. O dia ela pediu para fazer a prece final da aula, né, com a prece de Cáritas, e me chamou muita atenção porque eu nunca tinha parado para ouvir e nem para ler. E é A belíssima, Delma né? foi a Delma que trouxe aqui pra gente também, mas é uma prece que todo dia a gente lê se ia ser perfeito, né? Porque ela É verdade. dá um acalento mesmo. Psicografada numa noite de Natal, então é um presente mesmo, né, pra gente. Então vou lê-la. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então, é uma prece belíssima que a gente consegue se encaixar, e a parte assim que mais me situa nela é quando a gente pede a Deus que dê a estrela guia para o viajante. E nós somos os viajantes desse planeta. Então, que realmente nosso Pai possa estar nos guiando o tempo todo, mas que também nós tenhamos a humildade, né, de nos permitir sentir esse guia ao nosso lado. Que nós tenhamos a humildade de saber que há algo maior do que nós. Que tenhamos paciência e que o que temos que pedir neste momento é fé, sustento e cada vez mais sentir esse amor que Deus nos derrama, mesmo na dor,
Deus nos derrama muito amor, e que não foi à toa que Jesus nos escolheu aqui no Brasil como pátria do Evangelho. Eu gosto muito de pensar sempre assim, porque sabe que nesse momento nós precisamos aprender muito mais para que todo esse amor e caridade que existe nessa terra possa ser espalhado pelo planeta. Que todo esse amor que nós sentimos possa ser aurido e dele a espiritualidade faça o remédio necessário que o nosso planeta precisa nesse momento. E assim, então, agradecemos a oportunidade do Evangelho, de estar estudando, e a oportunidade do trabalho, que trabalhar para Jesus é a melhor coisa que existe. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Martinha, mais uma vez. Muito agradecida por você ter aceito o convite novamente. Eu que Obrigada agradeço. a todos que estiveram conosco aí, que eu sei que em pleno feriado, né, não é fácil levantar cedo, mas aqueles que estão assistindo depois do horário também, nosso agradecimento, que a gente possa compartilhar. Estão tendo tantos estudos bacanas, né? Tem vários horários. Tem a Juliana, que faz às 9h30 da noite, o Sérgio e a Gleice, que fazem às 8h. Tem a equipe da Mocidade, lá de Goiânia, que está fazendo à tarde também. Tem o Ricardo Melo, que faz 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, do Instituto Namastê. Ixi, tem muito estudo bacana. Então, que a gente possa... meia-noite, né? Para quem ainda não dormiu. Para todos os gostos, né? Para tudo que é horário, para tudo, não, a gente não tem desculpa. Então a gente pode seguir e que a gente não deixe esse hábito do estudo e desses encontros, mesmo quando tudo isso passar. Que a gente possa ser realista, mas com muita fé e esperança, né? De que a gente vai aprender o que precisar, porque a gente está fadado à evolução, não tem outro jeito. Isso aí. Então, muito obrigada a todos, aqueles que não são da nossa casa, né, também por estar partilhando aqui com a gente, e em especial, muita saudade de todo mundo, essa saudade tem dia que aperta, né, e sinto muita falta, todos os dias, naqueles horários que a gente se encontrava, meu coração fica lá, batendo que nem uma borboleta de saudade, querendo estar com todo mundo. E aí eu penso em vocês, eu fecho os olhos, eu me vejo entrando na casa, eu tenho sentido, né, esse lado material, muita falta do passe. Eu sei que não preciso estar ali, mas aquele momento tem me feito falta. Aí ontem eu parei, fechei os olhos e me vi entrando na sala de passe. E assim, eu vou fazendo esse exercício. Então não vamos desanimar, porque tudo vai passar, né, e a gente vai se ver. Toda vez que vocês sentirem que a coisa hoje não está legal, busca, né, essas informações que estão sendo deixadas, essas lives, para a gente se fortalecer e continuar. Com certeza. Depois vai ser muito melhor. Com certeza. Amanhã quem está com a gente é o José Cláudio, companheiro também que nos acompanha aí, que fica sempre com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Olha, a Geisa foi na Sesc ontem. Geisa! Beijo, gente. Fique com Deus. Até amanhã. Até amanhã.